Boa noite. O Jornal da Câmara está começando e você vai ver nesta edição. Entidades apresentam sugestões de uso para o prédio da Estação Férrea. Desde 2013 que a gente está com a proposta de trabalho de ter um ponto que a gente consiga expor para a sociedade de Passo Fundo conhecer os produtos. Um projeto de lei autoriza a abertura de licitação para a iniciativa privada explorar o espaço. Não especifica que tipo de espaço vai ser usado, quanto que vai ser usado. O que a gente quer é ter um prazo razoável para que aquele espaço se torne atrativo, seja para a gastronomia, seja para a cultura. O vereador Pedro Danelli solicita a construção de banheiros públicos no Parque Linear. As pessoas saem de um bairro, vão para lá, chegam lá, tem que usar um banheiro, não consegue, não tem, entendeu? Então acho que é importante o Executivo pensar nesse sentido já. E amanhã tem paralisação na segurança. A categoria que reivindica o pagamento integral de salário conta com o apoio do Legislativo. Toda essa força humana que nós temos aí sofre então com o parcelamento dos salários. Isso é grave e obviamente que nós não concordamos e vamos estar juntos aos policiais nessa paralisação. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas promove novo debate sobre um projeto de lei do Poder Executivo. O texto autoriza o município a conceder o prédio da Estação Férrea no Parque da Gari para a iniciativa privada. Desta vez, o encontro teve a presença de representantes do Executivo, que explicaram os detalhes do projeto de lei. De acordo com o Procurador-Geral do município, o texto autoriza a abertura de licitação. Os vencedores poderão explorar o espaço por 10 anos. Adolfo Freitas disse que a área é nobre e, por isso, são muitos os segmentos interessados. Uma área que deve ser ocupada, né? Nós não queremos deixar aquilo abandonado. Então a proposta é essa. Primeiro, que o Poder Legislativo nos autorize a fazer a concessão por esse prazo, que dá mais segurança a qualquer ramo da economia ou da cultura para aplicar, porque a nossa intenção ali é que o particular faça investimentos na área, porque é uma área muito grande, né, uma área nobre, e a gente entende que tem que haver a participação da iniciativa privada. O município já tem estudos, alguns incipientes, né, em início, mas o que a gente fez, na verdade, foi encaminhar para a Câmara essa autorização, que ela é geral, né, ela não especifica que tipo de espaço vai ser usado, quanto que vai ser usado. O que a gente quer é ter um prazo razoável para que aquele espaço se torne atrativo, seja para a gastronomia, seja para a cultura. Cerca de 80 grupos que atuam na economia solidária voltaram a reivindicar a destinação do prédio da Gari. Na opinião deles, o ambiente é ideal para que se crie uma espécie de casa do artesão. Desde 2013 que a gente está com a proposta de trabalho de ter um ponto que a gente consiga expor para a sociedade de Passo Fundo conhecer os produtos. No nosso empreendimento, ele, Enquanto Sabores, ele trabalha com fruta nativa. Então, ele vai oferecer suco de buchá, bolo de guabiroba, uma bolacha de pinhão, mas juntamente tem um artesanato. Tem um artesanato do pinhão, da folha, da palha, né, do buchá. E também mostrar que os artesãos que estão... A gente tem esse trabalho já há anos, que a gente tem o empreendimento que ele é de economia solidária, que são várias famílias que trabalham. No nosso empreendimento são 7 famílias que trabalham. A Associação de Livreiros também quer utilizar o espaço. A presidente Silvana Rovani explicou que o comércio de livros não é o único objetivo. A ideia é promover a valorização da categoria. Nosso foco, sim, é levar cultura para todos. Todos que não têm acesso ao livro, que não têm acesso a conhecer um autor regional, um autor conhecido de fora, a ter acesso a uma contação de história. Isso a nossa Associação dos Livreiros pode levar gratuitamente para todos. Então, por que não nós prestar um presente também para a comunidade e nós estar junto? É o que a associação quer, ela quer estar junto aonde precisa cultura, ela quer estar junto de quem quer ler, quer crescer mais, quer saber, porque cidadão nenhum vai ser nada se não tiver um livro. O secretário Pedro Almeida informou que Passo Fundo dispõe de inúmeros espaços culturais. Ainda assim, nada impede que o prédio da Estação Férrea seja compartilhado. A Gari é um grande espaço que deve ser também cultural, né? Nós temos ali um investimento do Prisma, que é um espaço cultural voltado à literatura. Então, nós entendemos que esse projeto ele prevê justamente isso, a busca dos recursos na iniciativa privada para que possa
contemplar um espaço realmente amplo, importante, bem estruturado, né, para a área gastronômica e cultural. Inclusive as contrapartidas para o empresário que vai estar apoiando e investindo no espaço devem ser contrapartidas culturais, né? Ou seja, investimento na área cultural vai estar agregado ao projeto desde o início, então isso que é mais importante, né? O vereador Rui Lorenzato, que preside a COTC, apresentou uma emenda ao projeto de lei do Executivo. A ideia é garantir parte dos 600 metros quadrados do prédio para as organizações civis. Segundo a proposta do Executivo Municipal, é entregar para a iniciativa privada. O que nós queremos, e ficou muito concentrado aqui essa ideia com as pessoas que participaram dessa reunião, de que ali deve ser garantido, sim, um espaço para a economia solidária, para a Associação dos Livreiros, um espaço de mais de 80 entidades, de grupos de pessoas que fazem os seus trabalhos e querem apresentar o seu trabalho para a comunidade de Passo Fundo, seja para vender, seja para mostrar. Queremos, então, fazer esta emenda a este projeto de lei, né, de concessão não onerosa para 50% em torno disso, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, isso tem que ser trabalhado, daquele espaço garantir para a economia solidária não oneroso. Ou seja, eles, é claro que cuidarão daquele espaço, que deixarão limpo, bonito, adequado para atender a população que vai passar por ali naquele grande complexo que foi revitalizado agora. As primeiras cartas de convocação aos mesários já foram enviadas. A informação do cartório eleitoral é que cerca de 2.000 pessoas receberão as correspondências até o final da semana, ressaltando que esta é uma convocação e podem faltar apenas em situações específicas, como gravidez ou doença e parentesco com candidatos. Em caso de ausência, é preciso justificar, além de pagar multa. De outro lado, o mesário ganha 2 folgas de trabalho para cada dia servido, o que inclui o treinamento e o próprio dia de votação. E depois do intervalo, você vai conhecer o conteúdo das últimas indicações do vereador Pedro Danelli. Continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Seu cachorrinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos cães, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose de 21 a 30 dias após a primeira. A terceira, de 21 a 30 dias após a segunda, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu amiguinho. O vereador Pedro Danelli é o autor de 2 novas indicações encaminhadas ao Executivo. Conheça na reportagem o conteúdo das matérias. No primeiro documento, o parlamentar solicita a construção de banheiros públicos no Parque Linear, localizado na Avenida Rui Barbosa, no bairro Petrópolis. Nesse final de semana estava super lotado, inclusive lá o local, principalmente ali próximo à Faculdade Ideal ali, que tem academia, tem brinquedo para as crianças, tem, enfim, o espaço para as pessoas ficarem, tomar chimarrão, e estava super lotado, e aí todo o Parque Linear não tem nenhum banheiro construído para que as pessoas possam usar. Então, nesse sentido também, como disse, a pedido daquelas pessoas que eu estive lá presente, me solicitando que fizesse esse encaminhamento para o Executivo. Acho que é fundamental, importante isso, porque, como eu disse, as pessoas às vezes saem de um bairro, vão para lá, chegam lá, tem que usar um banheiro, não consegue, não tem, entendeu? Então, acho que é importante o Executivo pensar nesse sentido já. Inclusive, está vindo orçamento para o ano 2017, se eu consigo colocar alguns recursos para o ano que vem, nesse sentido, se o Executivo não fizer, eu vou colocar emendas nesse sentido para construir um banheiro no Parque Linear Sétimo Céu. Daí, claro que
o local, o ponto ali vai ser escolhido pelo executivo, que vai ver o ponto melhor, acredito eu, em torno da, pode ser até na metade do itinerário, porque daí o pessoal aqui do 7º céu que vão ali também, poderão usar também, então não fazer isso numa ponta e deixar outra ponta sem. O vereador Pedro Danelli também está sugerindo que o poder público padronize o estacionamento rotativo. A ideia de que os espaços paralelos sejam demarcados com uma pintura que permita identificar cada vaga. Os motoristas vão estacionar o veículo, vão estacionar e deixando espaço para outro carro, por exemplo, no espaço que tem para 4, entra 3. Então, se limitar o espaço para cada veículo, com certeza vai ter mais espaço de estacionamento no centro da cidade. Por exemplo, na cidade lá de Chapecó existe isso, eles fizeram isso com que acontece que mais veículos podem estacionar, porque tem muitos motoristas, como eu disse, no espaço para 2 carros, eles usam sozinho um espaço só. Até essa indicação surgiu porque um senhor também me ligou semana passada me pedindo isso, fazer um projeto de lei. Mas entendo que na necessidade de um projeto de lei, já estive conversando com o secretário da Segurança, e existe uma possibilidade então de fazer essa delimitação para os veículos, para aproveitar mais o espaço no centro da cidade, principalmente. Amanhã, diversos setores da segurança pública vão paralisar no estado. O parcelamento dos salários motivou a Operação Padrão, que mantém apenas os serviços essenciais. Além do pagamento integral, os servidores também cobram melhores condições de trabalho. O presidente Márcio Patucci apoia as reivindicações. Por óbvio que eu vou me solidarizar a todos os trabalhadores da segurança pública, porque mais uma vez o governo do estado sacrifica, ele não prioriza a segurança, aliás, o que não tem feito nesses quase 2 anos de governo do governador Sartori, e que a gente sabe que tem aumentado de forma elevada, né, os números da insegurança no estado e aqui em Passo Fundo. Não há investimentos em viaturas, não há investimentos em armamentos, não há um número mínimo, né, razoável de policiais, e o que nós temos, toda essa força humana que nós temos, aí sofre então com o parcelamento dos salários. Isso é grave e obviamente que nós não concordamos e vamos estar juntos aos policiais nessa paralisação. E foi justamente para tratar dos problemas que envolvem a segurança pública que a Casa Legislativa criou uma comissão especial. Por isso, a nossa equipe também ouviu o vereador Sidney Ávila, que preside o novo grupo. Hoje nós vimos aí a Operação Padrão, onde há uma diminuição das ações dos órgãos de segurança. Isso aí é prejudicial à população. Quem perde é a comunidade, que precisa do policial na rua, que precisa da ação efetiva, preventiva do policial, ostensiva do policial, e isso não está acontecendo. Então, esse parcelamento do salário traz uma insegurança para o funcionário público e traz uma maior insegurança para a população que fica à mercê da marginalidade. E com isso, há um acréscimo nas demandas da segurança. A Polícia Civil, a Brigada Militar, todos os efetivos que são relacionados à segurança pública, há um aumento da demanda, porque a criminalidade aumenta nesse período. Então, a nossa preocupação e o nosso trabalho é para que realmente essas questões sejam elucidadas, que o funcionário público do Estado possa receber integral o seu salário e que nós tenhamos uma população mais segura. A paralisação na segurança será nesta quinta-feira, das 6 horas da manhã às 9 horas da noite. Os servidores da Brigada Militar, Polícia Civil, IGP, SUSEP e bombeiros devem cruzar os braços. Os sindicatos pedem que a população redobre os cuidados e, se possível, evite sair de casa. O CMP Sindicato também está recomendando que todas as escolas municipais paralisem nesta quinta-feira. Conforme a diretoria da entidade, a decisão não é apenas uma questão política pelo parcelamento do salário, mas pelo fato de que serviços de segurança e transporte estarão paralisados, o que pode colocar em risco e dificultar a vida de alunos e professores. Olimpíadas Rio 2016. Hoje já tivemos alguns jogos de futebol feminino e amanhã os meninos entram em campo, mas a abertura oficial está marcada para sexta-feira. Antes disso, vamos conhecer como são produzidas as medalhas olímpicas e paraolímpicas.
E nós encerramos o Jornal da Câmara desta quarta-feira com um trecho do Pátria Gaúcha. Participam do programa de hoje os tropeiros. Uma boa noite para você e até o nosso próximo encontro. De uma coisa eu quero que saiba, que foi você que fez a traição de ter roubado a felicidade e deixar de luto o meu coração. Só não chora quem não tem coração, hein? Tuas amigas já não te acompanham porque acham má tua companhia. Fica sozinha se lamentando e recordando daqueles dias.